Boa noite, graça e paz do Senhor. Glória a Deus, saúdo também você que nos visita, nossa alegria é grande em recebê-los aqui, nessa noite de adoração e louvor ao Senhor, momento em que estamos na presença de Deus para adorá-lo e participar hoje da mesa do Senhor, como sempre fazemos aos segundos domingo do mês, 9h30 da manhã e também às 7 da noite. Então nós vamos adorar a Deus hoje também participando da Santa Ceia, momento em que relembramos a morte do Senhor Jesus Cristo, a crucificação e os seus significados. Eu quero convidá-los mais uma vez para nós termos uma reflexão na palavra de Deus. Hoje nós vamos ler um texto da Bíblia que está no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Mas antes as crianças devem ir para o seu culto. Todas as crianças vão para o culto agora, amém? Glória a Deus. Crianças para o culto infantil. Eu quero fazer um convite para a nossa liderança e também para os homens da igreja. Liderança que eu digo para as lideranças masculinas, os homens. Esta semana nós vamos orar a partir das 6 da manhã. Todos os dias, de segunda a sexta, das 6 da manhã, nós estaremos aqui orando, ok? Aí o horário que você vai embora é aquele que você decidir, precisar, né? Porque tem gente que não pode ficar. Então, 6 da manhã, convido os homens. Amém, irmãos? Quem ouviu o aviso, diga amém. Só os homens, digam amém agora. Amém. Mais forte, irmãos. Amém. Então, os homens estão convidados. Esta semana, só os homens. As mulheres podem orar também, mas orem em casa. Aqui na igreja, 6 da manhã, essa semana, só os homens. Estamos convidando, nós vamos orar juntos aqui. E se vier 2, eu e mais um, nós vamos orar. Se vier 30, 100, 50, quantos vier, nós vamos estar orando aqui às 6 horas da manhã, a partir de amanhã. Ok? Vamos orar, buscar a presença de Deus. Depois haverá também uma convocação para as mulheres, mas essa semana é só para os homens. Nós vamos orar pela igreja, vamos orar pela cidade, vamos orar por nós mesmos, vamos orar pelos projetos de Deus nessa cidade, na nossa igreja, e assim por diante. Por esses desafios, a gente entende que tudo pode ser mudado pela oração. A oração baseada na vontade de Deus, a oração baseada na palavra de Deus, e é o que nós vamos fazer, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, né? Evangelho de Marcos, capítulo 15. Glória a Deus. Vamos ler a partir do verso 22. Marcos 15, 22. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava uma epígrafe, a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos também. Os que com ele foram crucificados o insultaram. Vamos ler a última parte do verso 28 juntos, vamos lá? A última parte do verso 28, não sei se foi possível colocar na tela, mas, e diz assim: com malfeitores foi contado. Vamos lá? Com malfeitores foi contado. Mais uma vez. Com malfeitores foi contado. Cumpriu-se a escritura em que Jesus seria contado
com os malfeitores. E assim se fez, no dia da crucificação do Senhor Jesus. Graças ao Senhor por tudo. Aleluia. Vivemos dias muito difíceis, dias nos quais temos tido dificuldade de contentamento, de toda sorte. É tão difícil a gente notar o ser humano criado por Deus fazendo tanta coisa que não tem nada a ver com Deus. E muitos insultam e zombam de Deus. Tudo isso acontece, tudo isso está acontecendo. O pastor Júnior citou aqui agora há pouco que mais de 20 crianças teriam sido abusadas nesses últimos dias aqui na nossa cidade. Muitos assassinatos. Essa semana um jovem foi assassinado aqui na Avenida Arapongas. Tantos acontecimentos no Brasil e fora dele. Essa semana aquele grupo Boko Haram da Nigéria entrou numa aldeia lá, uma coisa sem muita explicação, e assassinou mais de 270 pessoas. Chegou e assassinou. Esse mesmo grupo raptou cerca de 300 meninas, moças, numa escola, meninas que estavam estudando numa escola, e, enfim, raptaram, sequestraram, e a justificativa do líder desse grupo muçulmano radical de que ele iria vender essas meninas para os seus líderes ou para outros líderes muçulmanos como esposas. Enfim, estamos vivendo assim dias em que a motivação do coração da humanidade parece muito estranha, muito distorcida. Coisas incríveis acontecem muito perto de nós, longe de nós, enfim, no globo terrestre, aliás, no mundo onde nós vivemos, no mundo dos viventes, no mundo dos homens e das mulheres. Coisas incríveis, coisas que parecem ser inacreditáveis, mas que não são realidade. São realidade. Muita maldade, muita violência, muita mentira, muita falsidade, coisas inomináveis, eu diria coisas indizíveis até, estão acontecendo. E a gente pensa que isso é novo, né? Hoje, com o advento da imprensa, das redes sociais, da internet, do aumento da facilidade de acesso à comunicação, a gente fica sabendo das coisas com muita rapidez, e estamos assustados, não estamos? E nós que conhecemos o Evangelho, então, conhecemos a Cristo, conhecemos a Palavra de Deus, conhecemos a justiça de Deus, ficamos assim estarrecidos. Mas infelizmente também muita gente que leva o nome do Senhor, que leva o nome de Deus, ou que até acredita em Deus, às vezes a gente fica assustado com as motivações dos corações dessas pessoas, quando nós nos deparamos com os atitudes de determinadas pessoas dentro e fora da igreja, mesmo dizendo-se cristãs. E o texto que nós lemos não é diferente. A gente encontra aqui Jesus preso. E eu pergunto para você, por que Jesus foi preso? Qual a motivação? Ou quais motivações? Qual era o prejuízo que ele estava causando para a sociedade? Ele foi perseguido durante os seus 3 anos de ministério, seus 3 anos e meio de ministério, perseguido de forma terrível, violenta. Em todos os sentidos, Jesus foi perseguido. Foi acusado de tantas coisas. E aqui nesse texto nós encontramos o Senhor preso e sentenciado à cruz, a morrer a morte de cruz. E diz o texto que ele foi levado ao Monte Gólgota e deram a ele beber vinho com mirra. Ele não bebeu, porque era uma bebida ruim, logicamente. Então o crucificaram. E de forma, com zombaria, diz o texto, que eles repartiram entre si as vestimentas de Jesus, lançando sorte, brincando com toda aquela tragédia de estarem crucificando o Mestre Jesus. E crucificaram ele e colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos escrita Rei dos Judeus, né?
Ao lado dele, lado direito, lado esquerdo, estavam dois ladrões, duas pessoas malfeitoras, que mereciam a condenação, pelos atos delas, elas mereciam. Elas haviam praticado roubo, furto, e segundo a lei, elas deveriam ser, segundo a lei e as autoridades daqueles dias, deveriam ser mortas, e conforme a autoridade romana e a autoridade religiosa, lá da Palestina, lá de Israel, eles deveriam ser crucificados. E eles então estavam lá crucificados, e Jesus lá no meio deles, dois, também crucificado. Como não bastasse como se não bastasse toda essa tragédia de prender um sujeito inocente, açoitarem, zombarem, crucificarem a população da cidade, as pessoas que moravam em Jerusalém e nas cercanias, iam passando, diz o texto aqui no verso 29, blasfemavam dele, balançavam a cabeça e diziam: o Senhor não disse que destruiria o templo em 3 dias e o reconstruiria? Por que não se salva agora da morte? Salva-te a ti mesmo, desça da cruz. Os principais sacerdotes, os religiosos, os, entre aspas, de Deus na época, os defensores do Deus da Bíblia, o Deus da lei de Moisés, o nosso Deus, os sacerdotes, diz aí, os escribas, os intérpretes da Bíblia, os escribas, escarneciam dele e diziam assim: salvou os outros, você não é o Salvador? Salvou os outros, agora você não pode se salvar-se? Salve-te a ti mesmo, desça agora da cruz, ó Cristo, desce aí da cruz, desce aí, ó Rei de Israel. Nós queremos que o Senhor desça para a gente crer, para a gente ver e crer no Senhor. E diz a Bíblia que os dois ladrões que estavam à direita, um à direita, outro à esquerda, também, diz o texto, que eles insultavam a Jesus. Tudo isso, meus caros irmãos e irmãs, tem a ver com a motivação do coração da humanidade. A humanidade é assim. Gosta desse tipo de espetáculo. Foi na época de Jesus e o é agora também. Você percebe que nós gostamos desses espetáculos trágicos. E eles fizeram desse momento da crucificação de Jesus uma espécie de divertimento, de acontecimento que causou muito interesse. Não de salvá-lo da situação, porque ele não merecia ser crucificado. Com base nesse texto, eu quero compartilhar com vocês, nesse texto, nesse contexto, no bojo desse tipo de motivação, quero compartilhar com vocês o que levou Jesus a morrer na cruz. Por que ele foi morto na cruz? A gente precisa entender isso, para a gente se entender o mundo onde a gente vive, e sobretudo, para a gente entender o coração de Deus, entender a nossa própria salvação. Então eu quero tratar com vocês hoje de 3 motivações que levaram Jesus a ser morto na cruz. Motivações que estão presentes na nossa realidade. A primeira delas, que levou Jesus a ser morto na cruz, são as motivações erradas da humanidade. Fale comigo, motivações erradas da humanidade. Irmãos, é impressionante, não é? A gente perceber que aqui na morte de Jesus, primeiramente o que parece acontecer é que a motivação da humanidade o levou à cruz. É verdade também. Quem levou Jesus a ser crucificado aqui, falando de motivação humana? Os romanos, as autoridades romanas permitiram, não querendo contrariar os sacerdotes que insistiam na morte de Jesus. Insistiam na morte de Jesus. Então é impressionante a gente observar isso, porque havia uma conspiração contra o Senhor Jesus. Uma conspiração contra ele, sem ele dever nada. Mas a turba imaginou que ele devesse. É interessante como a nossa motivação,
coisa que vem do coração, que vem de dentro, pode ser trazida por vozes que a gente ouve do lado de fora. Não é coisa incrível? Como pode uma população gigante como aquela, uma grande população, a população de uma cidade, em sua maioria, desejar a crucificação de Jesus, sem ele ter feito nenhum mal? Como eu, como ser humano que sou, desejaria a morte de outro ser humano? Nesse caso, eles desejaram mesmo, e eles contribuíram para isso. Então, a motivação errada da humanidade levou Jesus à morte, como nos dias de hoje. Não aconteceu essa semana no estado de São Paulo? Uma mulher foi confundida com um retrato falado que foi publicado no Facebook há 2 anos atrás. Um retrato falado que a polícia do Rio de Janeiro fez de uma mulher que teria sequestrado crianças. Lá no Rio de Janeiro. Lá no interior de São Paulo, no litoral paulista, ali na região de Santos. Alguém reproduz esse retrato falado da polícia do Rio de Janeiro, joga no Facebook, alguém pretensamente com senso de justiça, motivação humana, uma motivação de justiça, entre aspas, reconhece a mulher que teria praticado esse tipo de coisa, que na verdade não era. Chama uma turma de gente ligada na rede social, reúne um povo, veio gente de outros bairros, identificaram a mulher que não era essa mulher não existe até hoje, ninguém sabe quem é. Uma moça que me parece, uma mulher parece família cristã evangélica. Pego essa mulher na rua, lincho essa mulher. Teve gente que pegou a bicicleta e batia com o pneu da bicicleta na cabeça dela. Outro com um pedaço de galho de madeira, de tronco de árvore, bateram, arrastaram, até que a mulher morreu. Motivação do coração humano. Esse tipo de motivação, de crueldade, de violência, de maldade, de zombaria, está presente em nós, seres humanos. Olhe para o seu irmão lá e fala assim: eu também sou humano. Digo para ele: eu também sou humano. E o pior de tudo, que eu e você também somos suscetíveis a esse tipo de motivação. Eu não deixei de ser humano porque eu sou de Deus, eu sou cristão. Por isso eu tenho que tomar muito cuidado. E Jesus foi crucificado por gente, entre aspas, muito boa. Gente que não era criminosa. É interessante isso, irmãos. Jesus foi crucificado pela motivação da ganância. Interessante isso. Abra a sua Bíblia lá em Lucas 22, verso 4. Vamos dar uma olhada nos textos bíblicos para a gente tentar entender a motivação do coração humano. Nós também somos humanos. Este foi entender-se com os principais dos sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. O Judas aceitou dinheiro para matar Jesus. A ganância é um tipo de motivação do nosso coração, ou do coração humano, que pode levar a pessoa a fazer coisas horríveis. Então nós temos que tomar cuidado com a ganância do coração. Porque a ganância tem levado muita gente a lugares horríveis. Muita gente, por exemplo, entra na política com um coração bom, tentando ajudar as pessoas, mas daqui a pouco a ganância o leva para o assassinato. Muita gente, por ganância, faz coisas absurdas. A ganância levou Judas, que era discípulo de Jesus, a aceitar dinheiro para matá-lo. Vocês acham que Judas, que viu Jesus curar enfermos, curar leprosos, ressuscitar mortos, andar por sobre as águas do mar, ou pelo menos ouviu que os discípulos disseram: olha, ele andou com essa gente que viu Jesus andar por sobre o mar, acalmar a tempestade do mar.
ressuscitar Lázaro depois de 4 dias sepultado. Esse cara, amigo de Jesus, aceita dinheiro para matar Jesus. Motivação do coração humano. Veja quem somos. Vejamos quem somos. Hoje nós estamos aqui diante da mesa, com o pão e o vinho representando o corpo e o sangue de Jesus que foi morto por essa gente. Oh, meu Deus. Outra coisa que levou Jesus a morrer, não é? Falando da motivação do coração humano, é a falsidade. Fale comigo, falsidade. Pessoas falsas. Mateus 26, 59. Vamos lá para Mateus capítulo 26, verso 59. Nós vamos perceber, irmãos, que as coisas acontecem. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Gente religiosa, gente que tem a Bíblia na mão, com falsidade para matar o outro, para detonar com o outro, no caso para matar o Senhor Jesus. Eu pergunto para você, mudou isso? Isso só aconteceu com Jesus ou ainda acontece hoje? Não são poucos os relatos de gente que é machucada física e emocionalmente por pessoas com falsidade. A falsidade tem a ver com motivação do coração humano. Então nós temos que tomar cuidado com a ganância, com a falsidade, que são sentimentos humanos, que podem nos levar a praticar absurdos. Que coisa impressionante. Outra coisa que tem a ver com a motivação humana e que levou Jesus à morte, levou Jesus à cruz, é o ódio, a histeria, a gritaria. Indo lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 15, nós vamos encontrar isso. E aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. É uma coisa assim que a gente vê lá no verso 11. Vejamos, continuou: certo homem tinha 2 filhos, e aí ele vai falando aqui, nós vamos percebendo o coração do homem sendo trabalhado a partir das suas motivações erradas, incitando o ódio, irmãos. O ódio, eu quero que você entenda que nós somos suscetíveis ao ódio e à histeria. Lembra de Adolf Hitler? Um austríaco, residente na Alemanha, convenceu a população alemã, em índice de 99%, a odiar os judeus e a matá-los de forma cruel. Temos vários filmes e livros e relatos fidedignos do que aconteceu. Milhões de judeus, eu não me lembro aqui as cifras de quantos judeus, 66 milhões de judeus que foram assassinados pela mente de Hitler, a partir da ideia do ódio que ele desenvolveu no coração das pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado também com a nossa motivação no coração, porque daqui a pouco você está odiando as pessoas. Sabia? Você pode odiar um parente seu, um amigo. Tem marido que odeia a esposa e mata de ódio. Tem ou não tem? E quem odeia a sogra então? Aí. Já imaginou isso, irmãos? O pai odiar o filho odiar o pai? Que coisa. Nesse caso aqui, odiaram a Jesus e mataram a Jesus. As pessoas que deveriam ser as mais amorosas estavam cheias de ódio e mataram Jesus. Meu Deus, isso é muito sério.
Outra coisa que também tem a ver com a motivação do nosso coração e que pode levar a tragédias, ou a permitir tragédias, ou a patrocinar tragédia, é a chamada omissão. Fale comigo, omissão. Meu Deus, como nós somos omissos em determinadas situações. Deus odeia a omissão. Nós não devemos ser omissos. E você sabe que Pilatos foi omisso, ele lavou as mãos. Eu sei que ele não deve nada, mas eu não vou me complicar. Então hoje é mais ou menos assim, ninguém se complica por causa de ninguém. Silêncio. Lei do silêncio. Não sei de nada, não vi nada. Eu posso decidir pela vida, mas tudo bem. Decidiram pela morte, eu não vou me meter porque posso me complicar. Eu decidiria pela vida, mas já decidiram pela morte, eu não acho que não. Então nós precisamos ter esse cuidado, precisamos prestar atenção nisso. Então, na verdade, a crucificação de Jesus expõe o que a humanidade é. O que está dentro da humanidade. É a revelação do que o ser humano é. Capaz de se insurgir contra o seu semelhante, se insurgir contra quem não fez nada. Porque às vezes, nós olhamos por aí e falamos, as pessoas estão fazendo isso, porque tinha que fazer mesmo, porque olha o que aconteceu, olha o que fizeram, olha o que deixaram de fazer. É o que pensava aquela gente que estava matando aquela mulher na semana passada. Essa mulher tem que morrer mesmo. Vou dar um chute na cabeça dela, porque ela sequestrou crianças. Assim somos nós, cheios de maldade. Lembra de Gênesis 5, 6, ali adiante? Quando Deus decide e fala com Noé para realizar o dilúvio, para poder falar sobre o dilúvio, a destruição da humanidade. Por que Deus destruiu a humanidade? Porque Ele não aguentou ver a maldade do coração do homem. Não aguentou ver a maldade do coração do homem. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, eu e você fomos chamados por Deus para termos a motivação que havia no coração de Jesus. Que mesmo sendo odiado, enganado, sendo condenado por gente falsa, gente omissa, ele não abriu a sua boca. Aleluia! Porque a Bíblia diz que ele tinha poder para invocar as legiões de anjos, para detonar com essa gente e para matar todo mundo e dizer: eu quero mostrar para vocês quem eu sou. Mas ele não fez. Ele foi o que precisava ser e o que precisamos ser. Segundo, o que levou Jesus à cruz? Que tipo de motivação levou Jesus a ser morto na cruz do Calvário? Fale comigo, motivações satânicas, diabólicas. Não está absolutamente claro que o diabo não queria Jesus na terra. Ele ajudou a patrocinar esse projeto. Quando a gente olha para as narrativas do Evangelho, a gente vai perceber que existe uma motivação satânica por trás. Ele está oculto, ele está ali. Abra a Bíblia para mim, se vocês puderem colocar no telão, esse texto é importante. Lucas 22, versículo 3. Adianta um pouco do texto que a gente leu, Lucas 22, versículo 3, vamos ver? Aleluia. Você vai ver que Satanás estava lá também. Diz o texto assim, Lucas 22, versículo 3, o que está escrito lá? Olha lá, vamos ler junto esse texto? Vamos lá, olha lá o texto. Entrou então Satanás aonde? Onde é que Satanás entrou? Quem entregou Jesus? Quem traiu Jesus? Quem que entrou nele para ele fazer isso? Então havia motivação satânica por trás da morte de Jesus. E ele era um dos 12 discípulos de Jesus. Então, a gente percebe isso, que a morte de Jesus também teve essa intenção maligna de Satanás. E o que eu quero dizer para vocês hoje é que nós também temos que olhar para isso, irmãos. O diabo anda trabalhando por aí. Não é? É interessante que o diabo trabalha para fazer coisa errada.
para atrapalhar as coisas na sua vida, na sua família, no seu ministério, na igreja. Ele manipula situações. No caso, ele manipulou o coração de Judas. E Judas estava suscetível por causa das suas motivações humanas, seu coração meramente humano, sem a graça do Espírito Santo. Então, ele foi manipulado por dinheiro. O diabo é o Deus do dinheiro, não que o dinheiro seja do diabo, mas ele, evidentemente, incita as pessoas a viver apenas pelo dinheiro. Ele se utiliza desse meio para corromper o coração de Judas, e Judas aceita tudo isso, e subvertido por isso, ele então se submete a esse absurdo de aceitar, matar ou entregar Jesus como uma testemunha, para que ele pudesse ser crucificado. Agora, é claro, irmãos, que o fato do diabo trabalhar como trabalhou na morte de Jesus e como trabalhar na morte dessa moça, por exemplo, que foi assassinada, foi injustiçada em nome da justiça, na semana passada em Praia Grande, na cidade de Santos, na região litorânea ali de Santos, no interior de São Paulo. Apesar do diabo entrar no coração das pessoas, entrar nas pessoas, fazer elas fazer absurdos, como o Hitler fez e outras pessoas fizeram, não nos inocenta do pecado. Fale comigo assim: as ações do diabo não nos inocenta. O diabo que fez isso, entrou no meu coração e eu fiz isso. Não inocenta a humanidade. Não inocenta. A consequência vem. O que aconteceu com Jerusalém logo depois da crucificação de Jesus? E depois, anos depois, o que aconteceu? A cidade foi destruído, o seu templo foi destruído. Quantas vezes Israel pecou contra Deus, se levantou contra Deus, se levantou contra a justiça de Deus, e Deus puniu. Então, irmãos, a motivação que o diabo traz para o nosso coração é um perigo duplo. Temos que tomar muito cuidado. Então, o diabo é terrível. Ele é um maestro infernal. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, falsas acusações, situações que foram levando a população, levando as autoridades, levando os religiosos a chegarem à conclusão de que Jesus deveria e teria que ser morto. O diabo estava por trás disso. Ele intentou contra Jesus. Essa é a segunda motivação que levou Jesus para a cruz. Mas a terceira, que é a mais importante, a importante das importantes. Vejamos, a motivação divina. Fale comigo, havia, mais forte, havia motivação divina para a morte de Jesus. O homem está cheio de motivações erradas. O diabo é o diabo mesmo. O diabo é satânico, não é? E Satanás é diabólico, não é? Mas através da motivação divina, Jesus foi levado à cruz. Quando a gente aprofunda na reflexão bíblica a respeito da morte de Jesus, nós vamos perceber que Deus estava por trás disso também. Sabe por quê? O próprio Jesus diz, em João 10, que ninguém poderia tirar a sua vida, mas Ele a deu deliberadamente, por sua própria e espontânea vontade. Ele entregou a sua vida. Que Deus poderia impedir as motivações humanas, não poderia? Deus poderia impedir as motivações satânicas, poderia. Mas Ele não fez, porque Ele tinha um projeto, e o projeto dele era que Jesus fosse morto pelas motivações humanas, pela motivação satânica, e porque o próprio Deus queria restaurar-nos, queria salvar a humanidade, queria dar a nós uma oportunidade para a salvação, aleluia. Por isso Ele permitiu isso, por isso Ele conduziu o seu próprio Filho a morrer na cruz do Calvário. Por isso nós estamos aqui para participar da ceia. Então, é interessante que, quando a gente olha para Deus e para Jesus, que era 100% Deus, embora 100% homem, nenhuma pessoa, nenhum homem, nada poderia dominá-lo. Jesus não podia ser dominado por pessoas. Fala assim para o seu irmão, Jesus não pode, não poderia e não podia ser dominado por homens.
Nunca poderá, ninguém pode dominar Deus. Ninguém pode dominar Jesus. Jesus é invencível, é maravilhoso. Mas ele permitiu, a motivação do coração de Deus era a motivação amorosa. Jesus permitiu ir para a cruz, ele foi para a cruz, porque ele nos ama, aleluia, porque precisava alguém morrer, precisava-se de um cordeiro santo, imaculado, alguém que nunca tivesse pecado, para morrer pelos nossos pecados, pelos pecadores, para que os pecadores pudessem então ter acesso novamente a graça e a misericórdia de Deus. Tudo isso sabe por quê? Porque Deus é santo, Deus é justo. A morte de Jesus não anula o caráter santo e justo de Deus, muito pelo contrário, justifica. Jesus morreu porque Deus é santo e justo. Preste atenção nisso, hein? Preste atenção nisso. Nós não podemos brincar com o pecado, brincar com as motivações erradas. Ah, Deus é bom, está assim mesmo. Ah, o homem é assim mesmo, a mulher é assim mesmo, as coisas é assim mesmo. Não, não podemos brincar com isso. Porque o Senhor Jesus morreu por amor a nós. Fale comigo, Jesus não poderia ser dominado por Satanás. O diabo não pode dominar Jesus. Não poderia, não pode. Jesus o venceu na cruz. Deus é Deus é soberano, sempre foi soberano. Antes e depois, e será sempre, para todos sempre. Então, na verdade, Jesus foi morto porque ele não pecou. Ele não tinha nenhum pecado. Portanto, ele não sucumbiu às motivações erradas daquela humanidade que o crucificou. Ele também não foi dominado, não foi enganado, não foi destruído pelas obras do diabo, porque ele não deixou que as obras do diabo entrassem no seu coração, como entrou no coração de Judas. Ele não deixou que isso acontecesse. Outra coisa interessante que ele mostra ao morrer na cruz é que ele mostrou que ele tem poder sobre a morte. Fale comigo assim, Jesus Cristo hoje tem poder sobre a morte. Aleluia. Então, lá em Atos capítulo 2, versículo 23, quando Pedro discursa no momento do batismo no Espírito Santo, no momento do Pentecostes, ele diz que ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus estava nesse negócio da crucificação, por minha causa e por tua causa, e para determinar de forma eterna a derrota de Satanás. Jesus venceu a morte, venceu o poder do pecado, porque ele viveu aqui, seus 33 anos e meio aqui na terra, e nunca pecou. Nenhuma motivação errada, fora do propósito, fora do prumo de Deus, ele praticou, porque ele nos ama, porque ele foi correto. Louvado seja o nome do Senhor. Então fale comigo assim, a morte de Jesus teve motivação divina? Vamos confirmar isso na Bíblia, para não ficar nas minhas palavras. Romanos 4, 25, vamos ler? Vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 25. Glória a Deus. A Bíblia explica a própria Bíblia, a Bíblia explica os fatos da Bíblia. Romanos 4, verso 25, vamos ler? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia! Coisa linda, não? Vamos ler junto esse texto, é um texto maravilhoso, que explica a motivação divina de levar Jesus, de permitir Jesus ir para a cruz do Calvário. Vamos lá? O qual, isto é, Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Aleluia! Ele morreu por causa dos meus pecados, minhas motivações erradas. E ele ressuscitou para me justificar, tornar-me justo diante de Deus, tornar-me livre de punição, livre de condenação. Isso é justificação. Doutrina da justificação. Eu fui justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Que coisa boa, irmão, saber que Deus estava e está nesse negócio. Jesus morreu, mas morreu voluntariamente.
O poder de Jesus sobre a morte começa quando ele decide morrer em nosso lugar. Ele decide morrer para vencer a nossa morte. A decisão de Judas, por causa das suas motivações erradas, a manipulação de Satanás, a inveja, o ódio, a omissão de Pilatos, tudo isso aconteceu de verdade, mas sobretudo porque havia uma motivação no coração de Deus, para que ele morresse, para me salvar, para salvar-me e salvar a você também, amém? Agora dá para entender a morte de Jesus, por que ele foi à cruz? E ao mesmo tempo a gente contrasta um santo na cruz, e um pecador santo, justificado pela obra da cruz. Fale comigo, um santo na cruz, um pecador no paraíso. Lembra de Jesus? Do ladrão ao lado dele? Ladrão, ele estava insultando Jesus também. O texto diz que ele insultava Jesus. O pecador, merecedor da morte de cruz, de repente ele cai em si, e ele diz, mas pede misericórdia, e diz, quando o Senhor chegar no paraíso, lembra-te de mim. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aleluia. Então, Jesus morreu na cruz do Calvário, como um santo, foi crucificado sem merecer. Eu que merecia ser crucificado, e você que merecia a morte, a condenação eterna, foi salvo por aquele que não merecia morrer. Glória ao nome do Senhor. Você aceita o sacrifício de Jesus? Por causa do santo na cruz, o pecador pode ir para o paraíso. Então você que está aqui nessa noite, e que tem lutado contra as suas próprias intenções do coração, suas motivações malignas, seus pecados, seus vícios, suas depravações, seu coração inclinado para o mal. Às vezes eu vejo pessoas lutando de maneira desesperadora consigo mesmas, contra os seus desvios, seus problemas, e às vezes até dentro da igreja mesmo a gente não consegue entender essas coisas. Às vezes os próprios cristãos, assim como os sacerdotes, os escribas, os intérpretes da lei, a gente não consegue entender essa coisa, que é coisa do ser humano, mas a verdade é que nós precisamos dar um salto para cima, nós vamos entrar na dimensão do Espírito para entender tudo isso, irmãos, e perceber que Jesus Cristo, quando na cruz, como santo, quando ele morreu naquela cruz como santo, ele estava dando, aleluia, uma vitória poderosa para o pecador e para os pecadores. Ele estava libertando o pecador dos seus pecados, e estava libertando o pecador, os pecadores, da condenação pelos seus pecados praticados, aleluia. Todo e qualquer pecado que você tenha praticado, ou essas coisas que ainda rondam o seu coração, que ainda te perturbam, eu quero dizer, Jesus Cristo morreu na cruz exatamente para sarar você dessa coisa, escrever uma nova história. Ainda estamos sob às vezes nós estamos ainda cercados por forças que nos tentam levar para esse tipo de coisa que aconteceu aqui, com essas motivações, mas eu quero que você se apegue a Jesus, creia em Jesus, e quando você crê em Jesus, você é atraído para a cruz de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo sabiamente diz, decidi nada saber, a não ser a cruz de Cristo. Decidi nada saber, a não ser a cruz de Cristo. O maior e mais importante conhecimento que você precisa ter para você se salvar, para você ser bem-sucedido, bem-sucedida, é o conhecimento do mistério, ou dos mistérios da cruz de Cristo. E se você hoje quer entregar a sua vida, de novo, para Jesus Cristo, por causa desse Cristo maravilhoso que morreu na cruz, e você dizer, Senhor, eu quero entender, me faz entender, Espírito Santo me faz entender, me faz viver, me faz experimentar os benefícios da sua morte na cruz, eu quero, eu preciso, o Senhor com certeza vai ouvir a sua oração, aleluia. Porque o próprio Jesus
Durante o seu ministério, lá no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, ele disse: pede-me, e você vai receber. Busque, você vai encontrar. Ele fala sobre você orar, pedindo a Deus. E ao invés de você pedir uma casa, um carro, que talvez você possa também pedir. É preciso, você pode pedir um carro, casa, emprego, benefícios, e etc., cura. Mas antes de qualquer uma dessas coisas, antes de qualquer dessas coisas, você precisa dizer: Senhor, me liberta pelo poder da cruz. Me salva pelo poder da cruz. Será que há alguém aqui hoje que quer se libertar dessas motivações erradas? Dessas motivações dominantes na raça humana? Motivações enganosas? Será que há alguém aqui que também quer se libertar da manipulação do diabo? Porque Judas foi manipulado pelo diabo. Quem aqui quer ser manipulado pelo diabo? Levanta a mão. Ninguém quer. Eu não quero. Mas por vezes encontramos pessoas manipuladas pelo diabo, dentro e fora da igreja, dominadas pelas motivações erradas. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Foi isso que Deus o levou à morte de cruz. Para nos libertar de tudo isso, irmãos. Para nos libertar do diabo. Para nos libertar dessas mazelas da raça humana. Porque dominada, pervertida pelo poder do pecado. E eu quero pedir que você fique em pé agora, e quero convidar os pastores, os presbíteros para virem aqui à frente, pois nós vamos celebrar a ceia sob esta palavra, sob o entendimento dessa palavra nessa noite. Você vai comer do pão e beber do cálice, que representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo crucificado. Pastores, presbíteros e o ministério de louvor. Glória a Deus. Vejam que o apóstolo Paulo grita na sua alma acerca desse problema que levou os homens e as mulheres a crucificarem a Jesus. Romanos capítulo 7, versículo 14. Enquanto os pastores e presbíteros chegam aqui, preste bastante atenção para que você participe da ceia com muita ciência nessa noite. Olha o que Paulo diz, irmãos. Olha o que o apóstolo São Paulo diz. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Lembra-se que Judas se vendeu? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Fale comigo, na minha carne não habita bem algum. Aí ele diz: pois o querer o bem está em mim, não porém o fazê-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Fale comigo assim: graças a Deus por Jesus Cristo. Vamos dizer aqui bem forte, obreiros, diga: graças a Deus por Jesus Cristo. Vamos dizer mais claro agora. Vamos dizer assim, ó: graças a Deus por Jesus Cristo crucificado. Vamos lá? Graças a Deus por Jesus Cristo crucificado. Mais duas vezes. Graças a Deus por Jesus Cristo crucificado. Graças a Deus por Jesus Cristo crucificado. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, que foi crucificado por você e por mim. Aleluia, Jesus Cristo crucificado.
Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças a Deus por Jesus crucificado. E porque Ele foi crucificado, a Bíblia ensina que nós devemos lembrar de tudo isso. Eu existo para Deus. Eu existo para Deus por causa da cruz de Cristo. Eu nasci de novo, eu estava morto, você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Delitos e pecados. Eu quero fazer um apelo. Você ainda não entregou a sua vida para Jesus? Será que existe alguma pessoa que hoje veio nos visitar, veio à igreja, ou tem vindo à igreja, mas você ainda não tinha, ou ainda não tomou a decisão de dizer, eu entrego a minha vida a Jesus? E você talvez não compreendia ainda esse negócio da cruz de Cristo, essa coisa, esse negócio que você ouviu eu falar aqui, de motivação, manipulação de Satanás, motivação do coração humano, essas mazelas que o mundo vive, que às vezes a gente fala, mas não dá para entender como que acontece tudo isso. E hoje você diz, eu entendi, pastor. Eu quero entregar minha vida para Jesus, porque eu quero estar liberto disso. Eu quero estar liberto do que aconteceu, porque eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero Jesus na minha vida. Eu aceito o que Jesus fez, eu quero ser salvo. Em nome de Jesus. Alguém, se você quer entregar a sua vida para Jesus, essa é a oportunidade. Não seja mais suscetível a isso. Levante a sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Nós vamos orar, glória a Deus. Mais alguém quer levantar a sua mão? Mais alguém? Amém? Quem levantou a mão e quem você viu levantando a mão, venha para cá, nós vamos orar. Eu quero orar com você, quero orar para Deus dar força para você, para a gente poder vencer junto essa batalha. Você viu aqui o apóstolo Paulo falando sobre isso. Aí depois que ele faz isso, ele começa o capítulo 8 de Romanos dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero chamar você para estar em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus crucificado, não há mais condenação. A condenação ficou lá na cruz do Calvário. Você não precisou morrer, Ele morreu por você. Você quer entregar sua vida para Jesus, para que você não precise morrer pelo seu pecado, pelas suas motivações, e entregar tudo isso nas mãos de Jesus? Venha para o altar, eu quero orar com você. Podem vir aqui, vem mais para cá, por favor. Glória a Deus, obrigado, vem mais para cá, podem vir. Aleluia, Deus seja louvado. Mais alguém quer vir aqui? Alguém quer renovar a sua aliança com Jesus Cristo? Quer fazer uma renovação de aliança com Jesus? Venha para cá, nós vamos orar. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Aleluia. Ele morreu por você. Um santo crucificado para salvar um pecador e levá-lo ao paraíso eterno. Aleluia. Charamacas. Amém. Glória a Deus. Graças ao Senhor. Bendito seja Deus, nosso Senhor. Há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu só quero que vocês repitam uma simples oração comigo. Diga assim: Deus Pai, eu reconheço que o Senhor me ama. E por isso, levou Jesus à cruz do Calvário, para morrer por mim, para sepultar os meus pecados, e me levantar com uma nova vida. E por causa disso, eu entrego a minha vida hoje a Jesus Cristo. Diga: Espírito Santo, toma conta da minha vida, dirige a minha vida, não me deixe ser dominado pelas motivações meramente humanas, nem tampouco manipulado por Satanás, porque eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Olhem para mim um minuto só. Cadê o Paulo e a Nayara? Vem aqui vocês dois. Vocês vão, veja bem, vocês vão acompanhar esse casal abençoado aqui, ó, que eles têm umas orientações legais para dar para vocês, para que isso não fique apenas numa oração. Amém? Acompanhe o Paulinho e a Nayara, por favor. Glória a Deus. A igreja ainda em pé. Eu quero convidar o pastor José Carlos. Vem aqui, pastor José Carlos, por favor. Você vai fazer a oração hoje consagrando o pão e o vinho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Quem está feliz por Jesus ter morrido na cruz, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor José Carlos, vem aqui, por favor. O pastor Mil Santo está aí, não? Graças a Deus. Vem cá, pastor, por favor. Glória a Deus. Pastor José Carlos é pastor da Igreja Presbiteriana Renovada. Ele
pastoreou algumas igrejas do nosso presbitério, depois no presbitério de Maringá, e atualmente ele está residindo em Apucarana, mas está congregando conosco. Deus abençoe. Pastor Milson também. Pastor Milson está vindo em definitivo para a igreja. Amém, irmãos? Ele era pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas já há um ano ele está conosco aqui, e oficialmente ele está se integrando à Igreja Presbiteriana Renovada. Louvado seja Deus central. Pastor José Carlos vai orar, amém? Abençoando, consagrando o pão e o vinho para a glória de Deus. Amém. Vamos levar nosso pensamento a Deus. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Como foi pregado nesta noite, você pertence ao leão da tribo de Judá. Você pertence àquele que realmente pode todas as coisas na sua vida para sempre. Pode ter certeza disto. Vamos estar orando, consagrando diante do Senhor esses elementos. Acreditamos pela fé, em nome de Jesus, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Acreditamos que Jesus nos comprou por bom preço, e lá na cruz, representando aqui o vinho, Ele derramou o seu sangue precioso, representando aqui o pão, o seu corpo que foi moído, como foi dito nesta noite. Ele fez por amor, Ele fez para resgatar a nossa natureza humana errada, agora como filhos da luz, filhos da promessa, possamos entrar juntos com Ele no repouso eterno. Ninguém pode fazer isto a não ser Jesus. Então leve o teu pensamento a Deus. Creia que Ele está do teu lado nas horas da adversidade, pronto para te ajudar e te socorrer. Aleluia. Nós gostaríamos que bondosamente você levantasse a sua mão direita em concordância. Você que aceitou Jesus, levantasse a sua mão direita para que juntos, nesta oração, possamos dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor está no meu coração para todo sempre. Querido Espírito Santo, Atos 1, versículo 8 diz assim: ao descer o Espírito Santo, foi manifesto a vontade divina, foi manifesto a manifestação, esta manifestação, a graça do amor de Deus que vem confirmar nos nossos corações. Por isso o Senhor está aqui, Espírito Santo. Nós te agradecemos porque o Senhor é o doador da vida. O Senhor nos coloca diante desta verdade. E com gemidos inexprimíveis, o Senhor nos ajuda, nos apoia a andar sempre de cabeça erguida, dizendo: e somos de Deus. Muito obrigado, ó Deus amado, por esses elementos. Obrigado, ó Deus, porque o teu amor não nos constrange a estar longe, mas nos leva a entender, aleluia, que pela graça somos salvos. Obrigado, Jesus. Opere nesta noite maravilhas em nossos lares. Gratos somos, e como ministro do Evangelho, eu levanto a minha mão sobre esses elementos. Profeticamente nós dizemos, consagrando diante de Ti, para que nós possamos tomar livres e libertos na Tua graça. Oramos assim crendo em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Os pastores obreiros estarão distribuindo a ceia, o pão e o vinho. Você, ao pegar, pode participar
celebrar a Cristo, adorar a Cristo com reverência, com temor, seja e esteja livre em nome de Jesus. Se você entregou a sua vida para Cristo, saiba que Ele morreu na cruz do Calvário, e hoje nós estamos lembrando disso. Essa mensagem é para lembrar isso, essa noite é para lembrar isso. Hoje pela manhã fizemos isso, agora pela noite a mesma coisa, e nós estamos aqui para participar do pão e do vinho, do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado na cruz do Calvário. E lembre-se, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, o próprio Senhor vem habitar em nós, e Ele nos liberta, Ele nos transforma, Ele muda as nossas motivações, Ele muda os nossos corações, Ele tira do nosso coração a violência, a falsidade, a mentira, o engano, a omissão, e planta em nós o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, da justiça de Deus, do Deus eterno e Salvador. Cantemos ao Senhor. Aleluia.
Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quando você estiver envolto com motivações de violência, de falsidade, de inveja, todo esse tipo de sentimentos que são comuns aos homens e mulheres normais, ou envolto a algum tipo de manipulação que você percebe que é diabólica, pois contraria os princípios da palavra de Deus, então você deve saber, clame ao Senhor, clame a Jesus crucificado, pois Ele venceu isso lá na cruz por você, e você não precisa ter isso na sua vida. É somente você dizer: Senhor, eu não quero isso para mim, isso não pertence mais a mim, pois eu fui transformado pelo Senhor, eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, meu coração ao Senhor, e eu não quero mais isso nos meus membros, na minha vida, na minha alma, no meu corpo. Eu decido ser de Deus, e em Deus eu vou viver a vida, a nova vida que Cristo me deu. Aleluia, glória ao Senhor, graças a Deus. Portanto, em Cristo Jesus crucificado, tornamo-nos uma família, a família de Deus. Dê a mão ao seu irmão, amém? Dê a mão ao seu irmão, aleluia. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o Senhor. Nós somos a família de Deus, nós somos pecadores feitos filhos de Deus, por Cristo Jesus crucificado, que sepultado pela morte na cruz, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Assim como Ele morreu, Ele ressuscitou, trazendo vida e vida nova. Você não precisa mais ser dominado por nenhum tipo de manipulação, seja ela que brote do seu coração ou de Satanás. Essa vitória que Jesus nos deu é uma vitória que nos faz mais que vencedor. Agora você pode e deve orar a Deus e dizer: Deus, obrigado por essa bênção, porque essa vitória que Jesus nos deu, esse resgate, essa restauração, restituição, essa salvação que Ele nos deu, essa libertação que Ele nos deu, nos conduz para perto de Deus. Não precisamos mais nos constranger, nós estamos no Senhor, Ele habita em nós. Agora você pode pedir a Ele tudo o que você precisa e muito mais, porque Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele é aquele que nos faz andar de glória em glória. Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela celebração da ceia, ó Deus, pela exaltação da tua graça, que agora foi manifestada a nós pela morte de Cristo na cruz. Obrigado por entender isso, Senhor. Espírito Santo maravilhoso, que consola, que guia e que convence, continue a nos convencer, continue a nos levar a passos largos ao centro da tua vontade. Cristo vivo e maravilhoso, venha sentar-se no trono da minha vida e conduzi-la. Venha sentar-se no trono da vida do meu irmão e da minha irmã e conduzi-los. Ó Senhor nosso, Senhor da igreja, nós nos rendemos a Ti e declaramos que Tu és Senhor e Salvador nosso. Aleluia, amém e amém. O Senhor te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Sãos e salvos pelo Senhor. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Amanhã quem vem orar, você não vai entrar por esse